A Apple se tornou a primeira empresa a valer mais do que 3 trilhões de dólares. 2 vezes o PIB brasileiro. Em outras palavras, a Apple vale 2 vezes tudo que é produzido no país ao longo de um ano. Só para dar uma ideia, há 10 anos, o PIB brasileiro era mais de 30 vezes maior do que o valor de mercado da Apple. O que aconteceu ao longo desses 10 anos? Por um lado, a Apple foi uma das grandes líderes no desenvolvimento das novas tecnologias que determinaram a forma como a gente vive, como a gente faz negócios. Os produtos eletrônicos da Apple, começando, obviamente, pelo iPhone, mas passa pelo tablet, passa pelo earplug, passa por tudo, dominaram várias das categorias nas quais a Apple compete. E, diga-se de passagem, cada uma dessas divisões sozinha é maior do que grande parte das empresas no Brasil. E, ao se posicionar como uma necessidade, num momento em que a transformação tecnológica do mundo é a mais acelerada que a gente já viu, a Apple foi uma das grandes ganhadoras desse processo. Já o Brasil, em paralelo, nessa última década, não cresceu, o PIB brasileiro não cresceu absolutamente nada. Aliás, em dólar ele caiu, porque além de a gente ter tido um PIB que caiu um pouco em termos reais, em moeda nacional, em reais, para piorar, em dólar ele encolheu muito, porque o real se desvalorizou em relação às demais moedas. E aí vem a questão fundamental, quer dizer, quais são as lições que isso deixa para o Brasil? A primeira, o Brasil tem que entrar de cabeça na revolução tecnológica que está acontecendo. Ele vem entrando nos últimos anos, isso vem se acelerando, a gente está tendo uma revolução, particularmente depois da pandemia, porque com a pandemia a taxa de juros no Brasil caiu para patamares baixíssimos, o que já era a realidade mais de 10 anos antes no resto do mundo, e isso possibilitou uma escala de disponibilidade de financiamento para startups, para desenvolvimento de inovação em geral, que a gente nunca tinha visto. A questão é, de um ano para cá, a taxa Selic, a taxa básica de juros, vai de 2% para 2 dígitos, e ainda vai subir mais nos próximos meses, por conta de uma inflação muito elevada. O que significa isso? Primeiro é que o ritmo de expansão dessa disponibilidade de financiamento para as nossas startups, para a inovação, provavelmente, se a gente olhar os próximos 2 anos, não vai ser o tamanho do que foi nos últimos 2 anos. E aí a gente precisa falar qual é o Brasil que a gente quer. Se o Brasil que a gente quer é um Brasil tecnologicamente avançado, que gera riqueza e que, por consequência, melhora a qualidade de vida de todos os brasileiros, e certamente esse é o Brasil que eu quero, a gente precisa criar condições que isso aconteça. Por um lado, a gente precisa criar condições fiscais para que haja dinheiro barato no Brasil. Porque se a gente continuar a ter uma situação onde governos, particularmente o governo federal, mas vários estados têm situação até pior do que o governo federal, gastam mais do que eles arrecadam, a gente gera uma dívida pública crescente, uma preocupação com a sustentabilidade dessa dívida, uma pressão sobre a inflação e, por consequência, juros muito altos no Brasil, que inviabilizam todo o financiamento de inovação. Por outro lado, a gente precisa criar um arcabouço legal e uma estratégia de longo prazo que valorize a inovação como país. O que isso significa? A gente tem que valorizar a automação, e o Brasil, ao contrário, tem uma tendência a dificultar a automação com uma visão arcaica, atrasada, de que inovação eliminaria trabalho. Isso é mentira. Porque sim, é verdade que que inovação elimina grande quantidade de trabalhos existentes. Só que eles só estão olhando um lado na moeda, não estão olhando o outro, que é a quantidade que historicamente sempre foi maior de novos trabalhos que são gerados em outras áreas. Para pegar um exemplo histórico importante, houve muita preocupação quando surgiu o automóvel, que ele ia acabar com os empregos de carroceiros, desde quem fazia carroça, até do veterinário que cuidava do cavalo, quem limpava o cocô do cavalo, quem limpava o cavalo e por aí vai. E de fato eliminou-se muitos empregos, só que foram gerados 7 vezes mais empregos na indústria automotiva. O problema é, toda vez que surge uma inovação, é óbvio os empregos que vão desaparecer, mas não é óbvio os empregos que vão surgir. E é exatamente por isso que tem tanta chiadeira. E o Brasil, infelizmente, entra nisso e cria dificuldades em vez de facilidade para a inovação. A gente precisa inverter esse jogo, senão o que a gente vai ver, como aconteceu na última década, é o Brasil perdendo o bonde da história. E aí vai ficar muito complicado para nós e mais ainda para os nossos filhos. A gente vai ver uma sociedade cada vez mais atrasada e empobrecida. A gente precisa reverter isso, a gente pode reverter isso. Aliás, na plataforma, nas propostas de qualquer candidato a presidente que está aí.
E eu não vejo muito essa discussão, infelizmente.